A porta de aço se abriu após uma explosão. Equipes de operações especiais do FBI e da ICE invadiram simultaneamente uma funerária no centro do Brooklyn, que antes era considerada uma instalação civil comum. Lá dentro, funcionários empurravam bandejas de cinzas para o forno crematório, mas ao avistarem as forças federais, rapidamente jogaram todos os registros nas chamas. O cheiro de produtos químicos espalhou-se, enquanto uma fumaça branca e densa preenchia o teto. A equipe de resposta rápida avançou por um corredor estreito, com um agente abrindo caminho com uma marreta de arrombamento. 2 outros flanquearam e controlaram a área administrativa. Na sala de contabilidade, um funcionário destruía um laptop, tentando apagar dados que estavam sendo transmitidos para um servidor no Texas. Ele foi derrubado antes que pudesse remover o disco rígido. A tela ainda exibia a última sequência de caracteres: entrega-se nome de biotech. Atrás da área do crematório, o necrotério estava trancado com 2 camadas de portas de metal. O grupo de intervenção usa ferramentas hidráulicas para quebrar as dobradiças. A porta se abre, revelando dezenas de sacos de nylon brancos, numerados sequencialmente alinhados como em uma linha de produção industrial. Não há etiquetas com os nomes das vítimas nem documentação de identificação. Está tudo limpo, envolto em plástico e selado com selos impressos em idiomas estrangeiros. No chão, uma esteira automática ainda está em funcionamento, transferindo cada saco para a câmara frigorífica. Um agente se aproxima e abre um dos sacos. Dentro não havia cinzas, mas sim ossos humanos branqueados. O sistema elétrico entrou em curto-circuito subitamente, e o fogo se espalhou para a área de processamento de soluções químicas. Uma pequena explosão lançou várias pessoas, fazendo com que parecessem ter se quebrado. A equipe de combate a incêndios interna imediatamente ativou as mangueiras. A quantidade de produtos químicos era tão grande que a fumaça tornou-se amarelo-acinzentada, corroendo até o vidro de proteção. Um suspeito correu para o segundo andar e lançou granadas de fumaça para bloquear a passagem. 2 agentes o perseguiram e o derrubaram no chão. Enquanto o imobilizavam, descobriram uma porta secreta que levava a um beco nos fundos, conectando-se diretamente a uma antiga rede de esgoto. A corrente de água suja corria rapidamente, com a porta do túnel escancarada. Embaixo havia marcas de pneus e uma trilha de sangue recente. O chefe havia deixado o local. Do lado de fora, o furgão da funerária foi interceptado no cruzamento. Ao inspecionar, a equipe da ICE descobriu que o compartimento de carga estava cheio de caixas de metal. Uma caixa caiu e se abriu, revelando ossos de fêmur humano dentro, ainda com marcas de cortes cirúrgicos. Toda a mercadoria foi selada no local. A equipe forense montou imediatamente um posto de campo na rua. Cada evidência foi numerada e enviada ao centro de análise. Durante a coleta de evidências, 11 agentes sofreram ferimentos leves devido a um desabamento do teto, e outros 2 sofreram queimaduras leves por vazamento de produtos químicos. Todos sabiam que aquilo não era mais um simples caso de contrabando, mas sim o elo de uma vasta rede de crime biológico. Quando a fumaça do crematório se dissipou, o teto desabado revelou um sistema de esteiras de aço que se estendia para o subsolo. Ao amanhecer, McKinney, o líder da equipe de intervenção, entrou na cena e encontrou toda a área devastada. Mas, no canto do forno, uma placa parcialmente queimada ainda exibia 2 palavras gravadas: Agente Parceiro Sinome de Biotech dos Estados Unidos. Ninguém disse uma palavra. McKinney apenas sinalizou para que os veículos blindados recuassem. Várias equipes de ambulâncias bloquearam toda a rua. Do alto, um helicóptero de vigilância sobrevoava os telhados enegrecidos, monitorando o rio distante para onde o túnel levava. O alvo havia escapado, mas toda a cidade estava sendo trancada. No centro de operações, os sinais dos servidores apreendidos mostraram dezenas de transações financeiras realizadas na mesma hora, envolvendo empresas médicas em vários estados. Uma operação em grande escala foi ativada. Em um boletim interno, o codinome S-FUR foi registrado: desmantelar uma rede de tráfico de restos humanos em solo americano. E antes de continuarmos com os próximos desenvolvimentos, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nossos vídeos incríveis. Menos de 1 hora após o comboio da força-tarefa se retirar da cena no Brooklyn, o sistema de monitoramento de tráfego da cidade detectou um caminhão frigorífico, com placa de uma funerária, deixando a área. O veículo dirigiu-se para Manhattan, acelerando de forma incomum durante o horário comercial. McKinney imediatamente mobilizou todas as forças para bloquear todas as saídas da ponte do Brooklyn.
Os postos de patrulha foram ativados, enquanto a equipe de intervenção se aproximava por duas direções. O caminhão avançou em meio ao tráfego intenso, desviando para o acostamento. A carroceria do caminhão inclinou-se bruscamente, e a porta traseira se entreabriu, revelando sacos de nylon branco. Um agente disparou um tiro de advertência, mas o motorista não parou, rompendo a barreira e atravessando o pedágio. A equipe de perseguição acelerou, enquanto um helicóptero de vigilância transmitia imagens ao vivo para o centro de operações. As imagens revelaram que a carroceria do caminhão continha objetos com formato humano, movendo-se por inércia. Uma equipe de atiradores de elite, posicionada no telhado de um prédio alto, efetuou 2 disparos precisos que estouraram o pneu dianteiro do caminhão. O caminhão capotou e bateu em um poste de luz, virando-se no cruzamento. A porta do compartimento de carga se abriu com violência, e dezenas de sacos caíram na rua, deslizando pelo asfalto quente. Um saco se rasgou, revelando um osso humano envolto em plástico, o que causou uma onda de choque por todo o bairro. Na cabine, o motorista estava caído sobre o volante. No banco de trás, outro suspeito foi dominado enquanto tentava alcançar uma pistola. Ele não disse uma palavra, apenas olhou ao redor e pressionou um botão em seu relógio de pulso. Uma pequena explosão veio de um segundo caminhão, que estava estacionado a 2 quadras de distância. A explosão arrombou as portas do container e as chamas se ergueram, consumindo todas as evidências restantes. McKinney ordenou que a equipe de resposta rápida isolasse a área. O sistema de alerta federal imediatamente começou a rastrear veículos funerários do mesmo tipo por toda a cidade. 3 outros veículos desapareceram do radar, supostamente em direção à costa oeste de Manhattan. Uma ordem de perseguição foi emitida por toda a cidade. E no rádio interno, a comunicação foi reduzida a breves códigos de comando, como Equipe 1, para Ponte Sul. Equipe 2, Túnel Lincoln, não o deixem sair da ilha. O cérebro da operação foi localizado em uma pequena picape prateada, movendo-se à frente do comboio de carga. Ele trocou para um traje de proteção médica. Usava uma máscara e óculos contra a poeira. Misturou-se à corrente de veículos de emergência. Uma equipe da ICE o perseguiu de perto e o ultrapassou para bloqueá-lo. O suspeito virou bruscamente para o estacionamento de um centro comercial, abandonou o carro e correu direto para o telhado de um prédio. O helicóptero de vigilância acompanhava o alvo, enviando coordenadas continuamente. McKinney sinalizou para a equipe de assalto, e 2 agentes avançaram pela escadaria. Mas a porta de acesso ao telhado estava trancada, então eles arrombaram a fechadura e invadiram o local. Shu estava removendo a tampa de um container de metal, que continha caixas de aço inoxidável numeradas e com o selo da Sinomide. Ao ver a força de captura, ele empurrou o container inteiro para o pátio abaixo. As caixas se quebraram com a queda, espalhando ossos brancos por toda a parte. Shu correu para a beirada do telhado, agarrou-se a um cabo conectado ao prédio vizinho e deslizou, enquanto as balas atingiam a parede de tijolos logo atrás dele. A equipe de intervenção no térreo perseguiu o alvo através de uma série de portas de vidro quebradas, descobrindo uma saída de emergência que levava ao porão do centro comercial. Shu se aproveitou do pânico da multidão para roubar uma ambulância e fugir em alta velocidade pela avenida. Ao receber a informação, McKinney imediatamente mobilizou a equipe de perseguição. O comboio do FBI dividiu-se em 2 direções, bloqueando o trânsito para formar um cerco na rodovia que leva a West Manhattan. A perseguição atingiu o seu clímax. A ambulância de Shu avançava descontroladamente, colidindo com a barreira central. Um veículo da equipe tática o atingiu na lateral, prensando-o contra a mureta da ponte, mas ele não parou, acelerou mais fundo, desviando para uma via de acesso que levava à área do porto. Shu avançou diretamente para dentro de um container aberto, trancou a porta e ativou o mecanismo que o baixou para um navio de carga que se preparava para zarpar. O FBI chegou ao local, mas a plataforma de embarque já estava em movimento. McKinney, de pé no cais, observou o container desaparecer entre centenas de outros idênticos. Um agente reportou: o container possui um chip de refrigeração. O sinal indica que está se movendo em direção à Pensilvânia. Ninguém disse mais nada. McKinney apenas cerrou o punho e ordenou: sigam a linha férrea. Ele não pode sair do estado. A coluna de agentes especiais se estendeu na rodovia. Os pneus travaram no asfalto quente. O container com a marca da Sinomide foi detectado movendo-se em direção ao estado da Pensilvânia. McKinney ordenou que bloqueassem toda a via. Do alto,
O helicóptero de vigilância transmitia imagens do comboio, 3 contêineres blindados em alta velocidade, escoltados por 2 picapes com metralhadoras montadas. A equipe de intervenção, logo atrás do caminhão, dividiu-se em 2 frentes, aproximando-se por ambos os lados da estrada. Um veículo tático acelerou para cortar a frente do comboio, forçando o motorista do contêiner a desviar bruscamente e colidir com a barreira central. O veículo balançou, mas continuou em frente. O vento forte levantava poeira e detritos de plástico, que voavam sob a luz ofuscante. Um agente atirou no pneu traseiro, fazendo faíscas de metal voarem, mas o veículo blindado manteve sua rota. Shu estava lá dentro, observando tudo por trás do vidro escuro com um olhar frio e expectante. De repente, uma das picapes se separou do comboio, deu meia volta e avançou diretamente contra a equipe tática que vinha atrás, numa tentativa de bloqueá-los. A forte colisão fez 2 veículos do FBI rodopiarem e baterem na barreira de proteção. Um agente gravemente ferido foi retirado da cabine de um dos veículos em chamas. Sem tempo para parar, McKinney ordenou a continuação da perseguição. Não o deixem sair da rodovia. Ela diz de forma concisa pelo rádio à frente. O container principal abriu um compartimento lateral, revelando o cano de uma metralhadora que disparou, varrendo a pista e a faixa dos veículos da equipe tática. Um veículo blindado teve um pneu estourado, girou 3 vezes e capotou em meio a uma nuvem de fumaça e poeira, mas o comboio da perseguição continuou avançando, um veículo após o outro, como um fluxo incessante de aço. De cima, o helicóptero do FBI lançou um dispositivo de bloqueio de sinal, desativando o GPS do alvo e fazendo com que o container à frente perdesse a direção e balançasse. McKinney sinalizou para a equipe se aproximar, e 2 veículos do FBI emparelharam com o caminhão, apontando as armas para a cabine. Em resposta, Shu puxou o freio, desviou bruscamente para a faixa ao lado e colidiu com um caminhão de combustível estacionado. As chamas explodiram e o som do impacto ecoou como um trovão seco, enquanto uma densa coluna de fumaça cobria todo o trecho da rodovia. Em meio à fumaça, McKinney viu um segundo container se separar do comboio, seguindo em direção a um viaduto. Ela mudou de rota, liderando uma nova equipe de perseguição. 2 veículos os seguem de perto. Cada bala atinge o corpo de aço. O veículo de Shu perdeu o controle, bateu na barreira central e arrastou-se por dezenas de metros antes de tombar de lado. A porta se abriu com o impacto. Shu saltou para fora, com sangue escorrendo pelo ombro, correu para a pista contrária e roubou uma ambulância que estava parada. Antes que a equipe de intervenção pudesse reagir, uma ambulância surgiu em alta velocidade com a sirene ligada, fazendo com que os veículos civis se dispersassem automaticamente. Shu aproveitou o caos para virar em uma estrada secundária que levava à antiga zona industrial. McKinney mudou de direção, manobrando entre o tráfego para se aproximar pela lateral, enquanto um agente atirava e acertava o pneu traseiro do veículo. A ambulância balançou violentamente e colidiu com um poste elétrico, soltando faíscas. Mas Shu não parou, ele acelerou fundo, forçando o veículo através de uma cerca e caindo no porão de um armazém abandonado. Fumaça e poeira subiam enquanto a equipe tática invadia. Lá dentro, sob a luz das lanternas, havia fileiras de contêineres de metal com o logo da Synomid. A porta do compartimento foi arrombada, revelando dezenas de ossos humanos numerados. Shu não estava mais lá. Uma porta de aço nos fundos estava entreaberta e marcas de pneus recentes estavam impressas no cimento ainda úmido. Ele escapou pela área da ferrovia de transporte de carga interestadual. McKinney contatou o helicóptero. Sigam a linha férrea em direção a Chicago. Ele está em um trem de carga. Ela entrou no carro, e a equipe tática deixou o armazém imediatamente. Ao fundo, a fumaça do incêndio na rodovia ainda se elevava como uma coluna de cinzas. O resultado da perseguição foi de 2 agentes feridos levados para atendimento de emergência e 3 veículos completamente destruídos. Uma nova ordem foi emitida pelo rádio: bloqueio em toda a linha férrea central do estado. Prioridade máxima na captura do suspeito, Lena Chu. O comboio do FBI mudou de direção, formando uma longa fila na rodovia em direção a Chicago. Sob as rodas, as pequenas chamas remanescentes do incêndio passavam tão rápido quanto o tempo. Mas a justiça não pode mais esperar. A comitiva da equipe de intervenção atravessa a área industrial suburbana. A biotech acabou de aparecer à área da fábrica da Synomid Biotech em Chicago, cujas informações foram encontradas nos dados do disco rígido recuperado. É cercada por uma cerca eletrônica e câmeras de vigilância. No interior,
Uma fileira de galpões silenciosos pintados de prata se estende sob o sol do meio-dia. McKinney sinalizou para as equipes se dividirem. A ICE bloqueou todas as saídas, enquanto o FBI invadiu pela entrada principal. A pesada porta de aço foi cortada com um maçarico industrial. O calor emanando cria um cheiro de queimado. Quando a equipe tática entrou, o piso de concreto ainda estava molhado, marcado por rastros recentes de pneus de carga. Havia uma longa fileira de freezers, todos rotulados como material biomédico. Um agente abriu o primeiro freezer. Lá dentro, ossos humanos estavam organizados em bandejas de aço, cada uma com seu próprio código de barras e identificação. Tudo era ilegal, sem licenças para armazenamento de tecido humano e sem registros hospitalares. Um barulho soou do interior e a porta de uma sala cirúrgica se abriu automaticamente, liberando uma rajada de ar gelado. Sobre uma mesa de aço inoxidável, partes de corpos desmembrados estavam sendo processadas e branqueadas com produtos químicos. A equipe de perícia móvel imediatamente fotografou e isolou a área. Simultaneamente, as luzes de emergência ficaram vermelhas, o alarme de segurança foi ativado e todas as portas de ferro se fecharam e travaram automaticamente. McKinney entendeu que haviam sido detectados. Em uma tela grande na parede, o rosto de Leonardo Chu apareceu. Sua voz soou fria pelos alto-falantes. Bem-vindos à linha de produção do futuro. Imediatamente depois, um sistema de gás tóxico foi ativado. 6 agentes colocaram suas máscaras de filtragem e correram para a sala de controle. Um dos agentes quebrou o painel de circuito, desativando o sistema em um instante. A fumaça química se dissipou, mas o chão estava coberto por uma camada de ácido corrosivo. Um agente escorregou e teve a mão queimada, sendo puxado para fora por seus colegas. A equipe da ICE descobriu um elevador secreto que levava ao porão. McKinney sinaliza para baixo. Quando a porta se abriu, um cheiro gelado e seco os atingiu. A luz das lanternas revelou dezenas de contêineres de aço inoxidável, cada um com a inscrição a laser, Bachina, composto de osso humano. Esses blocos são interligados por um sistema de esteiras que se move lentamente, transportando materiais para a área de embalagem ao fundo. De repente, uma cerca elétrica se acendeu e um grupo de seguranças armados com rifles curtos e vestindo coletes à prova de balas apareceu. Um tiroteio irrompeu no corredor estreito, com balas ricocheteando no aço e soltando faíscas. A equipe de intervenção contra-atacou de forma controlada, retomando o local passo a passo. 2 suspeitos foram neutralizados, um deles gravemente ferido. Um agente do FBI foi atingido no ombro, mas continuou atirando para dar cobertura aos seus colegas. McKinney liderou a equipe de assalto até a sala de controle central. Na parede está o mapa de transporte federal, listando os pontos de entrega de Chicago a Nevada. Quando ela desconectou o disco rígido principal, o sistema de alerta de autodestruição foi ativado. Uma mensagem apareceu na tela: autodestruição em 90 segundos. Sem mais tempo a perder, a equipe de intervenção correu de volta pelo corredor, passando por contêineres de aço que vibravam intensamente. Uma explosão se propagou da área de embalagem, arrancando o teto e rompendo uma tubulação de gás líquido. Pressão diferencial. Empurrou toda a porta do porão para fora. McKinney e 2 agentes conseguiram sair um instante antes que as chamas consumissem o restante do local. A fumaça subia alto enquanto a estrutura da fábrica desmoronava como uma casca vazia. Ao longe, bombeiros e ambulâncias chegavam ao local, mas as chamas já haviam envolvido toda a área em fumaça. McKinney olhava para a tela do laptop que acabará de ser recuperado. Os dados recuperados mostravam claramente centenas de remessas de tecido humano para vários estados, todas legalizadas sob o disfarce de pesquisa médica. O ponto final da cadeia era uma instalação de testes biomédicos em Nevada, registrada como um centro de reciclagem de material ósseo sintético. Um agente queimado foi levado para o hospital. 2 veículos foram destruídos, mas o disco rígido estava intacto. McKinney o segurou com força e ordenou: Chu está indo para o deserto. Ele pensa que ninguém ousará segui-lo até lá. Vamos mostrar a ele que o fogo não queima apenas nos crematórios. Sob a luz ofuscante do sol, a equipe de intervenção entrou nos veículos e deixou Chicago. Atrás deles, a fábrica da Sinomax desabou completamente, deixando uma coluna de fumaça preta e densa subindo contra o céu azul. A equipe de intervenção iniciou sua jornada por rodovias desertas em direção à costa oeste, sob a proteção de um helicóptero de reconhecimento. Um container com a marca da Sinomid foi localizado no porto de São Francisco, prestes a ser embarcado em um navio de carga.
McKinney imediatamente ordenou o cerco de toda a área. A ICR bloqueou todas as saídas enquanto as equipes do FBI se espalhavam pela vasta zona de carga do porto. A luz do sol refletia na superfície metálica, ofuscando a visão, mas não conseguiu esconder a fila de caminhões que se dirigia ao cais de número 14. A porta de um armazém se abriu, revelando várias empilhadeiras que transportavam contêineres brancos com símbolos de material médico internacional para serem embarcados em um navio. McKinney olhou pelos binóculos e viu Leonardo no meio do cais, vestindo um jaleco branco e coordenando o trabalho com um tablet. Sem sinais de que ele pretendia ir embora. Apenas orientava a equipe de engenheiros trabalhando apressadamente. Uma aeronave de vigilância sobrevoou a área e sua câmera térmica detectou dezenas de fontes de calor biológico dentro dos contêineres. Não eram materiais, eram corpos reais. A equipe do FBI se dividiu, um grupo se aproximou pelo portão oeste enquanto o outro invadiu pela área dos contêineres, com ordens curtas e claras ecoando pelos rádios. Quando McKinney deu o sinal com a mão, uma sirene de alerta soou por todo o porto. Shu percebeu imediatamente e gritou ordens para seus subordinados: partida imediata. Ele pressiona um botão no painel de controle, a ponte de embarque se recolhe e os motores do navio são acionados. Sem esperar por ordens, a equipe de intervenção avança em direção ao cais. No momento em que o primeiro tiro ecoa, 2 dos guardas de Shu abriram fogo em retaliação, e um tiroteio irrompeu em meio a centenas de contêineres de aço. Os agentes usaram os contêineres como cobertura, disparando em rajadas curtas, enquanto uma granada de fumaça era lançada para obscurecer a área. McKinney liderou o contra-ataque, aproximando-se do navio de carga. Shu recuou para o convés superior e ativou o sistema de defesa. 2 metralhadoras automáticas pré-instaladas começaram a varrer o cais com tiros. O concreto quebrado lança vidro por todo o lado. Um agente ferido. Sangue mancha o colete de proteção. A equipe da ICE enviou um veículo blindado pelo portão principal, usando seu canhão de curto alcance para atirar contra o casco do navio. O metal vibrou violentamente com o impacto, que soou como um trovão seco. O sistema de armas de Shu foi desativado em seguida, mas o navio já havia começado a se afastar do cais. Sem hesitar, McKinney correu pelo cais, agarrou-se a uma corda de ancoragem que estava sendo recolhida e subiu a bordo. 3 outros agentes a seguiram. O vento do mar sopra em seu rosto. A superfície da água brilha com reflexos prateados na parte inferior. No convés, Shu olhou para eles com frieza. Então jogou um barril de combustível no chão e o incendiou. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo os contêineres na lateral do navio. O calor intenso transformou a embarcação em um crematório flutuante gigante em pleno meio-dia. No interior, McKinney correu por uma passarela de metal, arma em punho. Shu recuou para a sala de controle e trancou a porta. Um agente estourou a fechadura com um tiro e arrombou a porta. Lá dentro, uma tela exibia múltiplos pontos de luz, sinais de contêineres partindo de vários locais dos Estados Unidos. Ele não está enviando carga apenas daqui, disse McKinney pelo rádio. Ele está controlando toda a rede a partir deste local. Shu surgiu por trás, derrubou o painel de controle e atacou com uma seringa cheia de uma substância corrosiva. O ataque foi bloqueado, mas o produto químico atingiu a mão de McKinney, rasgando sua luva. Ela girou e disparou um tiro certeiro contra o painel elétrico. O sistema elétrico entrou em curto-circuito, lançando faíscas por toda a parte e fazendo a estrutura inteira tremer. O fogo então se espalhou para o compartimento de combustível, forçando a polícia portuária a ordenar uma retirada imediata. Mas McKinney permaneceu a bordo com 2 agentes, procurando um atalho para o porão de carga. Ao arrombarem a porta, eles descobriram dezenas de contêineres de aço inoxidável alinhados pelo corredor. Alguns estavam abertos, revelando esqueletos humanos intactos. Com a temperatura subindo rapidamente e a fumaça densa se espalhando, McKinney pegou o disco rígido de backup do painel de controle auxiliar e sinalizou para a equipe recuar. No momento em que saltaram de volta para o cais, a primeira explosão aconteceu. Uma coluna de fogo se ergueu, e o casco do navio adernou violentamente. As ondas se agitaram violentamente. Contêineres caíram na água, explodindo como bombas e arremessando estilhaços de metal sobre a cabeça da equipe tática. Shu desapareceu na fumaça, deixando para trás apenas um pedaço de seu jaleco branco flutuando na água. No cais, ambulâncias se concentravam ao redor da área do porto, enquanto 2 agentes feridos eram levados para atendimento de emergência. McKinney estava parado em meio aos contêineres parcialmente queimados, segurando firmemente o disco rígido recuperado. Na tela,
Uma última sequência de dados exibia as palavras: Centro de Processamento de Nevada, última remessa. 2 comboios de veículos blindados avançaram pelo deserto árido, com a poeira vermelha obscurecendo os para-brisas. À frente, as coordenadas levam a uma instalação isolada, situada em meio a um terreno árido e distante de qualquer área residencial. No mapa federal, o local estava registrado como Centro de Reciclagem de Material Biomédico de Nevada. No entanto, via satélite, McKinney via claramente dezenas de tanques gigantes, chaminés e uma pista de pouso particular. Não era um centro de pesquisa, mas uma instalação de cremação em escala industrial. O FBI implementou uma tática de cerco em 3 frentes, com a equipe de intervenção, ICE, responsável por bloquear todas as rotas de fuga ao sul. Do alto, helicópteros de vigilância monitoravam os caminhões que entravam e saíam, enquanto no solo, sob o sol escaldante, o som dos motores se misturava ao calor intenso que emanava do chão. Ao sinal de McKinney, o portão principal foi rompido por um veículo blindado que derrubou a cerca, e a equipe de intervenção avançou com as armas em punho. No interior, a cena assemelhava-se a uma gigantesca linha de produção, onde braços mecânicos transferiam bandejas de metal para uma esteira que levava a um incinerador. O cheiro de produtos químicos misturava-se ao calor intenso, tornando o ar pesado e denso. No chão, contêineres de aço inoxidável com o rótulo da Sinome estavam alinhados em fileiras, numerados de acordo com cada lote. A tela de controle exibia a mensagem: Lote 12 está concluído. Assim que as forças federais se aproximaram, o sistema de alarme soou. Chu já sabia que eles estavam chegando. Todas as portas de aço foram baixadas, dividindo o complexo em compartimentos isolados. McKinney dividiu a equipe. Um grupo foi encarregado de invadir a área de armazenamento, enquanto o outro se dirigiu ao centro de controle principal. Gás cloro começou a vazar das tubulações, um método de autodestruição característico da Synomid. A equipe de intervenção colocou as máscaras de gás e continuou avançando. Na área de controle, Chu apareceu nas telas de monitoramento, de pé no meio de uma sala com paredes de vidro espesso. Ele vestia um traje de proteção prateado e, com as mãos no painel central, acendia um incinerador a cada botão que pressionava. McKinney atirou e quebrou a câmera antes de entrar em um túnel de serviço localizado abaixo. O som de tiros e o impacto seco das balas no metal ecoavam pelo local. Um agente foi atingido por estilhaços e caiu, mas seus colegas o arrastaram para um local seguro sem interromper o avanço. Enquanto isso, a equipe que invadiu a área de armazenamento descobriu centenas de blocos de material prensados em barras brancas, etiquetados como poço artificial. No entanto, um teste rápido revelou a verdade chocante: eram ossos humanos reais, quimicamente tratados para serem usados como material de enxerto. Esta fábrica não apenas incinerava corpos, ela reciclava seres humanos, transformando-os em produtos. Ao se aproximarem da área central, uma parede de aço os separava de Chu. A porta de segurança era equipada com um scanner de retina. Sem tempo a perder, a equipe de intervenção usou explosivos para arrombar a fechadura. A porta se abriu com um estrondo, liberando uma nuvem de fumaça. Chu recuou, segurando um detonador em suas mãos. Só restarão cinzas, disse ele brevemente, com a voz abafada pela máscara. McKinney atirou diretamente no painel elétrico. Faíscas varreram o sistema, que entrou em curto-circuito, e os alarmes soaram de forma intermitente. Chu se virou e correu em direção à pista de pouso, onde um pequeno avião o aguardava. A equipe de intervenção perseguiu o alvo pelo corredor em chamas, onde os incineradores em ambos os lados explodiam em sequência, rachando as paredes. Um cano rompido jorrava um vapor branco e denso, causando queimaduras leves em 2 agentes, que, no entanto, mantiveram a formação. McKinney correu à frente e atirou no trem de pouso do avião no momento em que ele começava a se mover. A bala perfurou a asa, e o combustível que vazava pegou fogo. Chu abriu uma porta de emergência e saltou para o chão, no momento em que o fogo atingiu o depósito de combustível, causando uma enorme explosão. A onda de choque arremessou a todos. McKinney foi jogada ao chão, com os ouvidos zumbindo intensamente. Diante dela, Chu se arrastava pela areia, tentando alcançar uma área de armazenamento. Ela o perseguiu, e os dois entraram em combate corporal em meio à fumaça e à poeira. Um golpe certeiro fez com que as armas de ambos voassem de suas mãos. Chu sacou um bisturi do cinto, mas seu ataque errou o alvo. McKinney contra-atacou, derrubando-o na areia quente e imobilizando seus pulsos com algemas de plástico. A equipe da ICE chegou para dar apoio e evacuar a área em chamas.
Toda a instalação tremia enquanto a fumaça química subia em uma densa coluna branca. Os agentes colocaram Shu no veículo. Ele continuava sorrindo, com os olhos fixos nas chamas atrás de si. Eu não preciso desta fábrica, disse ele. Existem muitas outras. McKinney não respondeu. Ela apenas observou a estrutura de aço desmoronar enquanto as chamas consumiam a fileira de fornos, transformando tudo em um vasto mar de cinzas no meio do deserto. Acabou? Perguntou um agente. Ela apenas olhou para o horizonte, onde a luz do sol refletia intensamente na areia. Enquanto um único corpo humano for vendido, ela disse, este fogo não se apagará. O comboio mal havia saído da zona de perigo quando um alerta veio do controle rodoviário estadual. Um caminhão blindado deixou a área da fábrica da Sinomax momentos antes da explosão. A varredura térmica indicava pelo menos 10 formas de vida amarradas no interior. McKinney entendeu na hora, Shu não havia agido sozinho. Ele havia enviado outro grupo para transportar carga viva para fora do local. A equipe do FBI mudou de direção imediatamente, atravessando uma planície de areia que se estendia até o horizonte. O sol forte refletia nos capos dos veículos, fazendo com que a paisagem parecesse derreter com o calor. Um helicóptero de vigilância mantinha a posição no alto, relatando que o caminhão-alvo se movia para o oeste pela rodovia interestadual a mais de 120 km por hora. McKinney deu uma ordem curta, não os deixem sair do deserto. Em resposta, os veículos blindados aceleraram, levantando nuvens densas de poeira do asfalto seco e rachado. À frente, o caminhão-alvo era claramente visível, um veículo com carroceria de aço branco, sem placas, escoltado por 2 picapes armadas em cada lado. Da caçamba, o som de uma metralhadora ecoou, varrendo a estrada com balas e forçando o comboio de perseguição a se dividir. Um dos veículos de intervenção teve um pneu estourado por um tiro, rodopiou e colidiu com as rochas na beira da estrada. Em meio à fumaça, o agente de dentro foi resgatado com ferimentos leves, mas ninguém parou. McKinney ordenou ao helicóptero que lançasse uma granada de fumaça para cortar a visão do inimigo. Uma densa cortina de fumaça branca cobriu a rodovia, permitindo que a equipe do FBI se dividisse em 2 frentes para pressionar os 2 veículos de escolta. Com um forte impacto, um veículo blindado atingiu a picape da direita, empurrando-a para uma vala de areia. O outro veículo de escolta tentou acelerar para escapar, mas foi atingido por um tiro que danificou seu eixo, fazendo-o capotar e pegar fogo. O caminhão principal continuou em frente, soltando faíscas das rodas traseiras. McKinney aproximou-se e agarrou-se à lateral do veículo, enquanto outro agente saltou e usou um gancho magnético para prender e forçar a porta do compartimento. A porta se abriu com um solavanco, liberando uma onda de ar quente com um forte cheiro de desinfetante. Lá dentro, várias pessoas amarradas estavam imóveis, a maioria ainda respirando fracamente. O motorista sacou uma pistola e atirou, a bala passando de raspão pelo capacete do agente, que respondeu ao fogo e o neutralizou no local. McKinney subiu na cabine e tomou o volante, fazendo o caminhão desviar bruscamente, inclinando-se perigosamente em direção a um penhasco. Ao longe, outra picape surgiu abruptamente vindo na direção oposta. No volante estava Shu, vestindo um colete à prova de balas, com um olhar gélido. Ele apontou um lança-granadas e disparou diretamente contra o veículo líder do comboio. A granada explodiu diante do veículo, criando uma nuvem de fumaça densa. Sem tempo para reagir, McKinney foi arremessada da cabine pela onda de choque, rolando pela areia. A equipe da ICR avançou para cercar a área, mas Shu, aproveitando a fumaça, saltou para o caminhão e fugiu. McKinney se levantou com dificuldade, com sangue escorrendo pelo rosto, e entrou em outro veículo para continuar a perseguição aos 2 comboios que seguiam pelo deserto escaldante. Do alto, o helicóptero disparou um sinal de alerta, informando que a estrada à frente estava bloqueada por uma barragem em construção. Mas Shu não diminuiu a velocidade, ele acelerou em direção à barreira, com a intenção de rompê-la. Quando estava a apenas algumas centenas de metros, McKinney ordenou o disparo de um foguete de curto alcance. O projétil atingiu em cheio o pneu traseiro. O veículo de Shu balançou violentamente, atingiu a barreira de aço e capotou em meio a uma nuvem de poeira. Shu escapou pela porta lateral, puxando uma mala preta. Ele fugiu em direção a uma colina rochosa. McKinney o seguiu, sem esperar por reforços. Em meio à areia escaldante, os 2 se confrontaram. Shu sacou a arma e disparou sucessivamente, fazendo a terra voar.
McKinney se lançou para derrubá-lo com um golpe direto no ombro. A arma voou da mão de Shu, que se levantou e tentou pegar a maleta. McKinney a arrancou dele e abriu a trava. Dentro havia um disco rígido contendo os dados de toda a rede de fábricas restantes em solo americano. Ele se lançou para recuperar os itens e os dois lutaram na areia, até que McKinney finalmente o derrubou. Em seguida, os agentes se aproximaram e o prenderam com algemas de plástico. McKinney ficou de pé, ofegante, com a areia e o suor misturados em seu rosto, formando uma camada de poeira branca. Shu foi escoltado até o veículo. Seu olhar permanecia frio, e um breve sorriso surgiu em seus lábios. Este sistema é maior do que você imagina, disse ele. O fogo não vai se apagar. Ele não respondeu, apenas olhou para o céu, onde o helicóptero circulava como um presságio para a etapa final da missão. Atrás dele, o caminhão incendiado ainda ardia, com suas chamas fracas sendo lentamente consumidas pela areia e pelo vento, enquanto McKinney segurava firmemente o disco rígido recuperado em sua mão. Dentro dele estava o mapa completo da rede Sinomax, endereços de armazéns, funerárias e a estatística assustadora de milhares de corpos não identificados. O comboio da força-tarefa partiu em direção a Los Angeles sob o céu vermelho da tarde, com o deserto refletindo uma luz manchada nos vidros dos veículos. McKinney olhou para frente e disse com voz firme pelo rádio: "Vamos levá-lo à justiça. Este caso termina em Los Angeles." O comboio da força-tarefa entrou em Los Angeles em pleno meio-dia, encontrando as ruas bloqueadas e todas as rotas de entrada e saída para os subúrbios do sul completamente isoladas. De acordo com o reconhecimento, os remanescentes da Sinomax haviam ocupado uma funerária abandonada na periferia da cidade, um local que anteriormente serviu como laboratório móvel. Algemado, Shu sentava-se em silêncio no veículo, seu olhar frio fixo através da janela. Quando o comboio parou, Shu fez um movimento súbito. Antes que os agentes pudessem sacar suas armas, ele forçou a porta, saltou do veículo e desapareceu entre os prédios abandonados. A equipe tática imediatamente estabeleceu um perímetro, cercando toda a área devastada, com suas paredes manchadas e cobertas de mato. No telhado, chaminés antigas com placas de crematório móvel ainda exibiam traços de fumaça cinzenta. A equipe do FBI se dividiu. Um grupo se aproximou pelo leste, enquanto o outro flanqueou pelos fundos. McKinney avançou diretamente para a entrada principal, com a arma em punho, vasculhando cada canto escuro com o olhar. O ar no interior era denso, impregnado com o cheiro de produtos químicos e fumaça antiga. No chão, rastros cinzentos conduziam à sala central, onde um crematório gigante ainda estava em funcionamento. Shu estava parado no meio das chamas que acabavam de se acender. Ao lado de Shu, havia 2 grandes tanques de combustível e dezenas de contêineres de aço inoxidável ainda não selados. Ele olhou para ela e disse com a voz grave: "Este é o lugar onde tudo começou e onde tudo terminará." McKinney não respondeu. Ela sinalizou para a equipe de intervenção se dispersar para os lados e se aproximar. Shu se virou e jogou um pequeno objeto no forno, fazendo as chamas explodirem e varrerem o chão. Um agente foi derrubado, sua roupa pegou fogo, mas um colega conseguiu apagar. Uma fumaça branca e densa se espalhou, obscurecendo a visão. Ele sacou uma pistola e atirou em um dos tanques de combustível. A explosão reverberou pelo local, estilhaços de metal voaram por toda parte, fazendo o teto desabar parcialmente. McKinney avançou, rolando por trás de uma fileira de mesas de aço inoxidável e respondendo com uma rajada curta. Movendo-se rapidamente atrás de uma coluna de aço, Shu forçou McKinney a recuar em direção ao incinerador incandescente, que irradiava um calor abrasador. Ele pisou no botão de ativação, e a esteira rolante começou a se mover, transportando os contêineres de aço com os corpos em direção às chamas. A equipe da ICE arrombou uma porta lateral e invadiu o local. Um tiroteio irrompeu sob a luz avermelhada do fogo, e 2 guardas da Sinomid foram abatidos. Aproveitando a confusão, Shu lançou uma granada de fumaça e correu para a área de controle, com McKinney em seu encalço. Lá dentro, as luzes de emergência piscavam incessantemente. O monitor exibia a mensagem: autodestruição ativada, 3 minutos. Shu se virou, apontando a arma diretamente para ela. Os dois se encararam, separados por uma fileira de tanques de combustível que vibravam levemente. "Você não pode extinguir o que este sistema inteiro alimenta", disse ele, com a voz abafada pela fumaça. McKinney deu um passo à frente, a arma firme em sua mão. "Todo sistema tem um fim", ela respondeu e puxou o gatilho. A bala atingiu o ombro de Shu.
Ele cambaleou para trás e caiu sobre o painel de controle, ativando acidentalmente outra linha de queimadores. Uma coluna de fumaça branca subiu, e uma luz intensa preencheu a sala. McKinney correu para puxá-lo para longe, mas Chu se levantou e agarrou seu braço, fazendo com que ambos colidissem com o parapeito, quase caindo no incinerador abaixo. McKinney então girou o corpo e o empurrou com força. Chu caiu sobre a esteira rolante, seu corpo batendo contra o metal. As chamas o consumiram em um instante. McKinney recuou enquanto a fumaça acre invadia suas narinas e apertou o botão de desligamento de emergência, mas o sistema já estava fora de controle. Pelo rádio, a equipe de intervenção gritava que todo o complexo estava prestes a explodir. Ele correu em direção à saída, arrastando 2 colegas feridos, enquanto pedaços do teto desabavam e as chamas irrompiam como a boca de um vulcão. No momento em que ela passou pela porta principal, a explosão final aconteceu, arremessando-a de bruços no concreto. Quando a fumaça se dissipou, tudo o que restou foi a estrutura de aço enegrecida e o cheiro de cinzas no ar. O incinerador foi completamente destruído e não havia nenhum vestígio de Chu. McKinney estava deitado de costas, ofegante, olhando para o céu claro. Ele se apoiou nas mãos para levantar, com o corpo coberto de poeira e fuligem. Em seu fone de ouvido, a voz do capitão ecoou: alvo eliminado. A área está segura. As ambulâncias chegaram ao local, e a água das mangueiras dos bombeiros criava uma névoa densa de vapor. McKinney caminhou por entre as cinzas ainda quentes, olhando para os contêineres de aço inoxidável retorcidos, onde as últimas vítimas haviam sido finalmente libertadas das garras do crime. Um agente se aproximou e lhe entregou o disco rígido, intacto dentro de sua caixa à prova de fogo, que havia sido recuperado da sala de controle. Ela o abriu. Dentro, uma única linha de texto: Projeto VIPOUT, Rede de Reconstrução. McKinney segurou firmemente o disco rígido, com olhar sério. Embora o fogo ali tivesse se apagado, ela sabia que o pesadelo ainda não havia terminado. Uma fumaça branca e densa ainda cobria a antiga área do crematório em Los Angeles, embora as chamas já tivessem se extinguido completamente. No entanto, o cheiro acre de metal queimado e produtos químicos ainda pairava no ar. As equipes de resgate trabalhavam limpando os escombros, enquanto cada estrutura de metal retorcida era arrancada de sua base de concreto. Na sala de comando improvisada, McKinney permaneceu em silêncio diante de uma tela grande, observando os números aparecerem na lista de vítimas identificadas. Uma linha final de texto rolou pela tela: Operação Asphodel concluída. Um relatório resumido foi enviado ao Centro de Comando Federal. Chu está morto. Toda a rede da Sinomax nos Estados Unidos foi desmantelada e 47 funerárias envolvidas na operação foram apreendidas. A colaboração entre os estados na investigação das fontes de financiamento relacionadas resultou no congelamento de mais de 600 contas bancárias. As autoridades anunciaram que esta foi a maior operação contra o biocrime na história dos Estados Unidos. Mas para McKinney, a vitória não trouxe alívio. Ela saiu e olhou através de uma cerca temporária para a multidão reunida, onde as pessoas seguravam fotos de parentes desaparecidos. O vento sopra, cobrindo seus rostos com uma fina camada de poeira cinza. Uma mulher se aproximou e segurou a mão de McKinney. Sem dizer uma palavra, McKinney apenas assentiu silenciosamente. Aquele olhar foi o suficiente para ela entender que todo o esforço não foi apenas para capturar criminosos, mas para restaurar a identidade daqueles que haviam sido reduzidos a números. A equipe forense federal montou um posto de identificação diretamente no local do crime. Cada fragmento de cinza e cada amostra de osso foram testados, marcados com DNA e, em seguida, transferidos para o Centro de Armazenamento Nacional. Das centenas de sacos de evidências coletados, foi constatado que mais da metade continha corpos cujas mortes não haviam sido oficialmente declaradas. Todos os restos mortais serão devolvidos às suas respectivas famílias, acompanhados de documentação que confirma sua origem legal, como forma de restaurar a dignidade dos falecidos. Enquanto a tarde caía, o sol iluminava os veículos de transporte que deixavam a cidade. McKinney sentou-se no veículo de comando, seus olhos ainda fixos na coluna de fumaça que se dissipava à distância. Um colega ao seu lado sussurrou: "Às vezes, a justiça precisa sujar as mãos." Ela apenas respondeu: "Desde que não deixemos o pecado virar um hábito." Então as notícias sobre a Operação LAN silenciaram por todo o país. A televisão exibiu imagens dos agentes se retirando. Os conjuntos de casas funerárias foram selados. E cerimônias simples foram realizadas em memória das vítimas anônimas.
O Congresso convocou uma sessão de emergência para aprovar uma nova lei sobre o controle de tecidos humanos e a gestão da cadeia de suprimentos biomédicos, exigindo que todas as funerárias armazenem dados de identificação por DNA. Uma unidade especial foi estabelecida sob o Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Investigação Biológica, com a missão de detectar, monitorar e desmantelar todas as formas de tráfico de corpos humanos no país. Tarde da noite, McKinney deixou a sede. O céu de Los Angeles estava turvo, com nuvens de cinzas ainda flutuando sob a luz amarelada dos postes. Ela parou na beira da estrada, olhando para os sacos de cinzas que haviam sido removidos da zona de isolamento. Cada saco tinha um número de código, mas para ela, representavam pessoas reais que foram enganadas, desapareceram e foram devolvidas em sua forma final. Um jovem agente se aproximou e lhe entregou o disco rígido da Synomid, que havia sido decifrado. Dentro, restava apenas um único arquivo com o nome, White Bomb, Fase 2. Ela abriu rapidamente o arquivo, e um mapa dos Estados Unidos apareceu na tela, com dezenas de pontos piscando em vários outros estados. Ela entendeu imediatamente, a Synomid não havia parado. A rede tinha ramificações mais profundas, e centros alternativos já estavam em operação. McKinney enviou uma mensagem criptografada para Washington, recomendando a continuação da Operação Asphodel. A caçada não terminou, pensou, antes de fechar o dispositivo. Olhou para as luzes da ambulância, refletindo na estrada coberta de poeira de cinzas. Atrás dela, o vento do deserto soprava pela cidade, levantando a camada de cinzas que cobria uma placa de sinalização carbonizada, com as partículas se dispersando no céu laranja pálido do crepúsculo. McKinney se virou e caminhou lentamente sobre os cacos de vidro. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som seco de seus sapatos no concreto. Ela sabia que o amanhã começaria com uma nova lista, com outras caçadas. Mas, pelo menos hoje, no mar de cinzas de Los Angeles, uma parte da justiça havia sido encontrada. Frágil como poeira, ela ainda brilhava entre as brasas, para lembrar ao mundo que há coisas que, mesmo depois de queimadas até virar cinzas, ainda mantêm a forma da consciência.